Oi, gente, boa noite. Esperando aqui nossa live começar. Eu prometi que a gente ia entrar, né, ao vivo hoje, às 20 horas, pra gente falar sobre oração. Será que a gente... Boa noite, Cleane, a Ismênia, Gentil, Rejane, Cris Pires, boa noite para vocês, queridos, meus amores, minhas queridas estrelinhas. É assim sempre que quando eu penso em vocês, eu sempre penso dessa forma. Eu combinei essa live hoje para a gente falar sobre oração. Eu acho que vocês já perceberam que lá no Quintal de Estrelas, eu gosto muito de escrever orações, né? Eu acho que vocês já perceberam por lá. E essas orações, elas são realmente muito assim, sinceras, elas saem do fundo do coração, sabe? Elas vão brotando, às vezes uma coisa que eu vi, um sentimento que bateu naquela hora e nasce uma oração. E eu acho assim, que a oração, ela tem um poder incrível, não só de chegar até Deus, de fazer com que a gente chegue até Deus, mas ela tem um poder de nos acalmar. Né, Gilmara Santana, né? Boa noite. Então, eu acho que a oração tem o poder de nos acalmar. Pelo menos para mim é assim uma forma assim muito rápida e muito segura para eu me acalmar em determinados momentos, né? Então, eu queria saber de vocês hoje, pelo que você ora hoje, pelo que você pede hoje, né? A Ismênia está concordando aí, é uma forma de acalmar a gente. Então, pelo que você pede hoje? Se você... Eu não acredito... Assim, eu não sei se vocês fazem uma oração todo dia, por exemplo, antes de dormir. A gente faz muito isso quando a gente é mais novinho, quando a gente é mais... Pelo menos comigo era assim, né? Era muito constante. Tanto que eu me sentia mal quando eu ia deitar e eu, meu Deus, eu não rezei hoje ainda. Aí eu, um sono danado, né? Sabia mais nem o que estava falando, mas estava lá, fazendo aquela oração. E aí, a gente vai crescendo e vai tendo outras, assim, responsabilidades, muitas preocupações, porque viver é estar preocupado, infelizmente ou felizmente, porque a gente vai sendo cada vez mais responsável também, né? E aí a gente vai deixando um pouquinho de lado, não sei se vocês já perceberam isso, a gente vai deixando um pouquinho de lado essa questão dessa fidelidade à oração, né? E aí a gente às vezes deita, dorme, esqueci, não, deixa que amanhã eu rezo, amanhã eu oro, né? A Gilmara está dizendo que faz oração todos os dias antes de deitar. Pois é, isso que eu estou dizendo, só que tem gente, Gilmara, que esquece. Aconteceu comigo várias e quantas milhões de vezes, né? Acaba esquecendo. A Lúcia Tami também está dizendo que faz todos os dias. Então é assim, qual é a importância? Por que a gente ora? Antes de dormir ou em qualquer momento do dia, ou principalmente a gente ora quando a gente está aperreado. Vocês já notaram isso aí, meninas e meninos? Queridas estrelinhas, vocês já notaram que a gente ora mesmo, com aquele fervor, quando a gente está aperreado? Pois é. Será que essa oração do desespero, ela é a oração que a gente deve guardar, assim, dentro do coração da gente? Eu chamo a oração do desespero, que é aquela que bate o desespero e você, lembro de Deus, né? Então é assim, essa oração... ela também socorre a gente, não tenham dúvida, a oração sempre socorre a gente, a oração socorre a gente. Agora, quando bate o desespero, você está tão apreensivo, você está tão assim, sufocado naquele momento, que você talvez nem preste atenção no que você está fazendo, em que conversa você está tendo com Deus naquele instante. Você só quer que ele resolva alguma coisa desesperadamente naquele instante, não é? A Paty tá dizendo que é verdade, Paty. Às vezes tem umas verdades que a gente não gosta nem de admitir, mas é verdade.
Deixa eu ver quem é, o Ribamar Reis, o poder da oração nos faz mais forte, não tenha dúvida, nos fortalece, a gente vira uma rocha, sabe, assim, pouca coisa abala de verdade a gente quando a gente tem esse hábito da oração. Por que que ela nos fortalece? Porque a gente sabe que é naquele momento que a gente está em conexão direta com Deus, né? Independente da religião que você professe, da fé que você tenha, do nome que você dê a esse ser supremo que está ali sempre existindo infinitamente, né? Antes de tudo, durante e depois de tudo, Deus existe. Então a gente sabe que naquele momento a gente tem essa conexão forte com aquele ser supremo, superior e principalmente poderosamente amoroso. Olha que coisa linda. Então quando a gente ora para uma força assim, a gente bebe da fonte dessa força e essa oração nos fortalece, entendeu? Então o poder dessa oração espontânea, o poder da oração espontânea, aquela que não é feita no momento do aperreio somente, é exatamente esse, é o poder de nos conectar de verdade, com sinceridade a Deus, né? E que lindo a gente poder se conectar a Deus. Que maravilhoso presente que Ele deixou pra gente, que é esse poder de a gente acreditar, de a gente ter essa fé, de que a gente pode pensar, emitir pensamentos aqui e esses pensamentos vão chegar lá no coração de Deus. E aí a gente se sente o quê? Protegido, né? A gente se sente fortalecido, protegido, amado, guardado, né? Então, o que hoje quando eu coloquei lá até não sei se vocês já perceberam, eu tenho escrito no Quintal de Estrelas quase 5.000 postagens. Pouco eu aparecia. Não sei se vocês perceberam isso, né? Eu não fazia stories, não gravava muito vídeo, poucos vídeos. Porque eu nunca gostei de aparecer, morro de vergonha. Simplesmente a verdade é essa, morro de vergonha. Eu tenho 55 anos de idade, certo? Tanto não tenho experiência que a filmagem está balançando para danar, mas vocês vão ter paciência comigo, é assim que a gente vai aprendendo. A gente aprende coisas depois de velhos também, né? Que coisa boa, que a gente vive o tempo todo aprendendo e se surpreendendo com o que a gente pode aprender. Eu estou aprendendo muito com vocês aqui no Quintal de Estrelas. Então vocês perceberam que eu resolvi aparecer mais. E eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de aparecer, quem me conhece aqui sabe disso. Por que eu resolvi aparecer mais? Porque quando eu falo em fé, em oração, eu falo em Deus, eu falo nos anjos que eu acredito que nos acompanham e nos protegem. Quando eu falo em tudo isso lá no Quintal de Estrelas, lá nas postagens, no feed, tanta gente fala comigo, no direct também, e manda mensagem. E eu percebi que muita gente tem estado nesses momentos assim que a gente está vivendo, aperreado. Eu falo aperreado porque a gente tem que ter bom humor, né? A gente tem que ter bom humor mesmo no meio da tormenta. E a Lúcia também está dizendo que lê todos ou quase todos. É muita coisa, né, que eu escrevo. Eu tanto falo muito como eu escrevo muito, Lúcia. Por isso que não dá tempo de ler tudo. Mas esse bom humor que a gente tem que ter, ele, aliado ao poder da oração, faz milagres na vida da gente. Minha gente, vocês não têm ideia de como socorre a gente em momentos de aperto, em momentos de desespero, em momentos de dúvida, como também socorre a gente em momentos que a gente nem sabia que estava precisando, porque a gente achava que estava tão bem, que estava tudo ótimo, e de repente vem alguma coisa e mostra pra gente que não estava tão bem assim. E hoje, colocando lá o chamado, né, o convite aqui para essa live, uma menina falou assim, eu falei assim, o que você gostaria de pedir em oração, né, hoje? E ela disse, voltar a andar. E aquilo me tocou tanto e mostrou que eu tô certa, assim, que eu me considero certa em falar sobre tudo isso que eu falo no Quintal de Estrelas. Existe alguém sempre necessitado de ouvir uma palavra de força, de
de solidariedade, uma palavra de incentivo, entendeu? Então a gente não está falando em vão, ao vento e ao léu. A gente está falando para alguns corações que naquele momento precisa ouvir aquilo. Então, eu fiquei muito tocada. Eu não sei porquê, e eu já vi que ela acabou de entrar e já botou uma carinha chorando. Eu não quero você chorando. Eu lembrei do seu nome. O seu nome ficou guardado no meu coração. Tenha certeza disso. Porque eu não sei o que foi que aconteceu, que essa pessoa parou de andar, né? Qual foi o problema que ela teve? Não sei se foi acidente, eu não sei o que foi. Mas, de fato, existe uma prova a ser vivenciada na sua vida imensa, dura, difícil. Mas é uma prova que não tenha nenhum momento de hesitação em vivenciar da melhor maneira que você puder e contando sempre com a ajuda de todo mundo que você puder, todo mundo que puder te ajudar, entendeu? Por quê? Porque a gente não está nesse mundo aqui para viver sozinho, para sofrer sozinho e para se alegrar sozinho também. A gente está aqui para repartir, para compartilhar as nossas experiências. E através dessas experiências que a gente compartilha com todos, né? Que eu chamo sempre de todos de irmãos, que a gente compartilha com todos os nossos irmãos, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e a gente vai se fortalecendo para superar cada prova dessa. Então vocês imaginem uma pessoa que deixou de andar por qualquer motivo que seja e tem a fé, ela tem o desejo, ela pede a Deus que ela volte a andar. E eu vou dizer uma coisa, Deus diz, eu estou aqui, mas faz por você também, né? E aí, o que é que nesse momento eu diria para essa pessoa que deixou de andar e que precisa de uma palavra? Tenha fé. Se no processo da tua cura, né? Se no processo da tua cura for necessário um longo caminho para percorrer, percorra com fé. Faça a sua parte. Com certeza você deve ter exercícios para fazer, fisioterapia, acompanhamento com psicólogo. Você com certeza tem atividades a desempenhar para que você volte a ter o movimento das suas pernas, para você voltar a andar, né? Então faça a tua parte, encha a tua vida de esperança, de força e de coragem. E ela está dizendo aqui, fui salvar uma criança de uma queda. Quando me lancei para pegá-la, bati com o fêmur que quebrou. Estou com 2 pinos e não mexo o joelho há 4 meses. Pois olha, Pati, querida, pink, dessa cor linda que eu amo. Ainda bem, olha, preste atenção, não me leve a mal, não interprete mal. Ainda bem que foi só isso. Eu sei que é muito, eu sei que é difícil demais, mas olha, sabe o que eu estava pensando? Que poderia ter sido um acidente de carro e que você tivesse perdido realmente o movimento das pernas porque tivesse fraturado uma coluna. A imaginação da gente é terrível, né? A gente nunca pensa o melhor, a gente vai logo exagerando tudo. Então, minha querida, fiquei muito feliz nesse momento. Olha, agradecida a Deus porque não era o que eu estava pensando. Se foi uma cirurgia, se é difícil, tenha resiliência, tenha coragem, faça tudo que os médicos te mandarem fazer e você vai voltar a andar. Ela diz que em Manaus estamos sem médicos para nos auxiliar, mas com certeza vocês têm o apoio, né, de algum profissional da área de saúde, tipo, até por telemedicina, está se fazendo bastante. Inclusive, por telemedicina você pode ter acesso a médicos que não sejam só de Manaus. Manaus, eu queria mandar um beijo grande para Manaus. Eu tenho uma tia que mora aí, muito querida, muitos anos, mas eu não conheço Manaus, sabe? Eu sou aquela que viaja muito, de várias formas, menos andando por aí. Eu saio pouco, eu viajo pouco. Não chora, Pati, olha, não chora. São dias difíceis que você vai superar. Tu já imaginou na tua vida o que vai somar para a tua experiência de vida, para a evolução do teu espírito? Você ter salvado a vida de alguém e que esse alguém era uma criança e que você, nesse processo de salvar essa vida, você se machucou gravemente e você está suportando essa prova.
eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que a gente tem sim missão a cumprir aqui nesse mundo. A gente tem provas que vão dificultar essa missão que a gente tem para cumprir. E a gente, acima de tudo, precisa passar por cada prova dessa com resiliência. O que é resiliência? É essa fé, essa coragem, essa determinação de superar o sofrimento sem aquela reclamação, entendendo a utilidade de tudo na vida da gente, inclusive do sofrimento, né? A Marilda diz que acredita, a Lúcia também está dizendo que é verdade. Pois é, então a gente tem realmente que ter força, ter fé. E quando eu tenho fé, eu sei que existe um propósito. Quem tem fé sabe que existe um propósito de vida para a gente. A gente tem fé também que haja alguma coisa além, depois da própria morte. Eu acredito na continuidade da vida. A Lúcia também está dizendo que precisamos passar por essas provas com paciência. E a Marilda completando, paciência e fé. Exatamente, paciência e fé. Aí a Paty vem e diz, ó, isso que me emociona. E eu sou uma manteiga derretida. Para chorar vocês não têm ideia. Qualquer coisa já estou lá berrando. A Marilda está dizendo o seguinte, que o post que eu fiz hoje, é isso que eu estou falando. Existem uns chamamentos que eu sinto, sabe? E assim, hoje eu não ia fazer live não, viu, Paty? Não ia fazer. Mas me tocou o coração alguma coisa, eu falei assim, eu vou falar sobre isso. O poder da oração. E ela diz, o post foi um fio de esperança em ajuda em orações, né? E é isso que a gente está aqui para fazer. A gente está aqui para se ajudar nessa terra, entendeu? É assim, quando você vem, que você nasce, né? Que você vai crescendo, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai vivendo situações em que a gente se coloca como pessoa que ajuda, e a gente também vive situações em que a gente tem que se colocar como pessoa que é ajudada. A gente tem que ter humildade de ser ajudado. E essa ajuda, ela pode ser uma ajuda material. Por exemplo, você pode dar uma cesta básica para alguém, você pode dar 1 quilo de arroz para alguém, você pode dar um pedaço de pão para alguém. Mas uma ajuda que todo mundo pode dar para as outras pessoas, e que muita gente não pensa nisso, é a ajuda moral. E o que é essa ajuda moral? É aquela que você empresta o teu ombro, a tua palavra amiga, aquele teu sentimento de solidariedade, aquilo que mostra para que aquela pessoa, que ela não está sozinha, né? Porque muitas vezes a gente não quer alguma coisa material, a gente quer exatamente essa ajuda moral, emocional, esse suporte, né? E quando a gente ora, quando a gente reza, ou seja, quando a gente conversa com Deus, né? Pode ser de qualquer denominação, mas quando a gente eleva o pensamento a Deus, a gente está recebendo essa ajuda moral, essa ajuda psicológica, esse fortalecimento emocional, né? Oi, Cris Bright, acho que é. Oi. Então essa ajuda moral é que nos impulsiona a ter coragem, ter força para fazer como a Paty precisa fazer. Tocar o barco para frente. Esses pinos aí que você está falando, provavelmente fiquem aí como uma lembrança, mas você tenha certeza, esse momento é difícil, até para ficar doente, né? Até para precisar de sistema de saúde, de médico, mas você vai ficar curada e vai ficar na tua lembrança e no crédito do teu espírito, ó, lá em cima, você tem um crédito imenso dessa ação maravilhosa que você fez. Você se machucou para proteger outra pessoa. Não existe amor maior do que aquele que é dar a vida pelo irmão. Eu não estou dizendo que ninguém vai se matar por ninguém. Simplesmente fazer tudo ao seu alcance para ajudar alguém. E olha que coisa linda que você fez. Então, Paty, tenha certeza no seu coração que você vai ficar curada. Sabe o que é curada? Restabelecida. Eu não sei qual é a tua idade. Eu já disse no começo da live, eu tenho 55 anos. Mas quando as pessoas são mais, por exemplo, se fosse no meu caso, né, é um restabelecimento mais difícil, né? Mas quem é menino pocota,
Eu tô sem óculos, né? Não tô querendo assumir aqui, porque quando o meu óculos é para perto e para longe. Se eu coloco aqui, eu vejo, eu leio, mas depois não vejo mais nada. Menino, é uma confusão esse óculos. Então eu tirei. Tá entrando gente aí. Paty, amém mesmo. É amém. É colocar na sua cabeça que vai dar tudo certo. E você tem 36 anos, você é uma criança. Tá começando a viver, Paty, entendeu? Criança. Eu tenho 55 e me considero uma criança ainda em muitas coisas. Oh, é muita, né? Pretensão. Mas eu me considero. Mas por quê? Você precisa ter bom humor. Você precisa ter força, fé, alegria de viver. E isso tudo vai ser muito importante na tua recuperação, viu? Uma criança é a Paty, viu, Lúcia? A Paty é uma criança. Oi, Marisa, tudo bom? Então é assim, quando eu chamei pra live hoje, eu chamei porque meu coração ficou tocado. Eu tô com essa cara aqui cansada, hoje eu trabalhei muito. E quando eu cheguei em casa eu pensei assim, não acredito que eu marquei essa live, que eu chamei, que eu fiz... Porque geralmente eu entro assim, sabe? Sem convidar, sem mostrar que vai ter live. Por quê? Porque, como eu disse no começo, eu sou muito tímida. Então, eu penso assim, se eu quiser na última hora fugir, eu não chamei ninguém, não avisei, aí eu posso fugir. Mas hoje eu não ia fugir de jeito nenhum, mesmo com todo esse cansaço. Porque eu senti que alguém precisava ouvir o que o meu coração queria falar, entendeu? Quando vocês oram, vocês têm aquela oraçãozinha certinha, já decorada, ou vocês conversam espontaneamente com Deus? Como é que vocês fazem? Muito obrigada, viu, Paty? Essa linda aí, hoje eu vou dormir, ó, nas nuvens com essa tua linda aí. A gente, quando chega nessa idade, quando alguém diz assim, linda, a gente já desconfia, mas eu sei que é sincera. Porque às vezes também a beleza não tá aqui nas marcas do tempo, né? Não é isso aqui, não é a pele, não é o rosto, não é esse corpo físico que é bonito ou feio, é o espírito. Quando a gente tem felicidade de viver, alegria, dificilmente você se torna uma pessoa feia. Eu não acho ninguém feio, eu acho todo mundo bonito, né? Então, a Rosilene está dizendo depende do dia. Depende do dia a questão da oração, Rosilene? Aquela oração que eu perguntei, se é aquela que é decorada ou é uma conversa sincera e tal. A Rosilene é a beleza interna, exatamente. Essa beleza interna aí a que eu valorizo essa beleza interna, energia. E a Marisa está dizendo, pode ser que eu estou passando por momentos difíceis, mas com muita fé. Marise, nesse instante em que a gente vive essa pandemia, todo mundo está passando por momentos bem difíceis, né? Medo, apreensão, tensão, medo nem só por nós, medo pelos outros que nós amamos também, né? A gente tem muito medo, e esse medo tem que ser, aos poucos, ele tem que ser substituído ou aliviado, quando não substituído, por essa sensação de que nós temos Deus que nos protege, que conhece nosso coração, conhece a nossa missão na Terra, e Ele sabe o tempo de cada coisa. E se a gente entregar nas mãos dele, a gente vai ficar mais tranquilo, entendeu? Tudo tem seu tempo. Se o tempo é de passar por tudo isso e superar, vai acontecer. A Marise disse que o esposo sofreu um acidente grave de moto, perdeu os movimentos, está muito... Marise, está muito difícil. Ele perdeu os movimentos do quê? Das pernas? É isso? A Rosilene está dizendo também, tem dia de oração decorada e tem dia nenhum. É verdade, oração que sai do coração. Mas olha, todas as orações, elas chegam lá em cima. Eu digo lá em cima porque a gente tem essa ideia de que Deus está lá em cima, mas Ele está aqui dentro da gente também. Ele está lá em cima, Ele está dentro de cada um, então Ele está em todos os lugares. E Ele percebe a sinceridade mesmo daquela oração decorada, né? Então a gente precisa ter essa conexão, a gente precisa estar sempre em sintonia. Pronto. A palavra que eu mais gosto de usar para dizer como eu entendo a oração é sintonia. Por quê? Porque a sintonia é aquilo que une, a oração é o que une o nosso coração naquele momento a Deus. E Marise, sim, das pernas. Pois deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita e se você tem fé, você pode ter fé até
por ele também, porque às vezes tem gente que não acredita em nada. Não estou dizendo que é o caso do teu esposo, mas a gente tem que ter muita força nesse momento para dar força para alguém, como o caso do teu esposo que está precisando, né? E deixa eu ver, a Natália também, com oração nos unimos a Deus. Natália, que união linda, né? Que união maravilhosa, que faz tão bem a gente. Essa união, ela é perfeita. Nós não somos perfeitos. Olha como a coisa é linda. Nós não somos perfeitos, a gente sabe disso. Quantos erros e quantas coisas a gente faz que a gente não deveria fazer, e quantas coisas a gente deveria fazer e a gente deixa para lá. Por exemplo, essa questão de estar orando, essa questão de estar em conexão com Deus, e também a questão de estar sempre ajudando outra pessoa. Porque quando a gente pensa só naquilo que a gente está passando, e a gente não olha para o outro, a gente tem uma noção de que o nosso problema é o maior problema do universo. Mas quando a gente olha para alguém que sofre ou que está passando uma situação mais difícil do que a gente naquele instante, a gente percebe que dá para a gente ser grata até pelo que a gente está vivendo naquele momento, que a gente considera difícil. Deu para entender? Às vezes eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, aí vocês pisem no meu freio, tá bom? Então assim, vamos olhar mais para o outro, para as necessidades do outro, e aí a gente vai ver como nós temos muito que agradecer. Isso é muito bom. A Nancy Moura, o motivo do meu sorriso é de saber que entrei na live certa. Oh, meu Deus! Eita, hoje eu vou ficar feliz. Aliás, eu já estou feliz, né? Obrigada, viu? E deixa eu ver quem mais. Olha aí, ó. Vocês conversando. A Marise, que tá já mandando amém aí pra Paty. Olha só o que está acontecendo aqui hoje. Eu fiquei muito tocada com a situação da Paty, que ela teve. Ela foi, para quem entrou agora aí, ela foi socorrer uma criança, ela se machucou, fraturou o fêmur, e ela tá com aquela cirurgia difícil, pino, é muito dolorido, são muitos meses de recuperação, então ela realmente está passando por uma situação difícil. E a Marise, que está com o esposo também adoecido, perdeu os movimentos das pernas por causa de um acidente, e a gente reza que seja temporariamente, tá consolando quem? A Paty. Meninas, vocês, tô toda arrepiada, vocês entenderam o que é conexão com Deus e com o nosso irmão? Com Deus e com as necessidades do outro. A gente vê que não é só a gente que sofre, e a gente vê que esse sofrimento, ele tem que ser encarado primeiro com muita coragem. Primeiro, é difícil, mas pode até vocês me chamarem de doida, mas tem que ser encarado com gratidão, porque o sofrimento nos ensina, ele amadurece o nosso espírito, e a gente está aqui para evoluir o espírito. Outra coisa que eu vou dizer, que eu acredito, muita gente já me perguntou no Quintal de Estrelas, por direct inclusive, e me pergunta também no programa de rádio que eu faço todo sábado de manhã, que é o Grande Revista, e que eu faço tipo o Quintal de Estrelas, eu levo para o rádio, né? Mensagens de solidariedade, de fé, essa coisa toda, de boas energias, de Deus o tempo todo, Deus. E as pessoas me perguntam muito qual é a minha religião. Eu sempre digo o seguinte, qual é a diferença que vai fazer, né, do que eu falo, do que eu escrevo, de como eu me comporto, do quanto eu sou assim apaixonada pelo ser humano de um modo geral. Eu amo as pessoas. A religião que eu sigo ou que eu não sigo vai fazer alguma diferença no conteúdo disso tudo? Eu sempre pergunto isso, né? E acabo nem dizendo, mas eu acredito em Deus, eu acredito no poder da nossa fé, eu acredito na obrigação de a gente ajudar as outras pessoas da forma que a gente puder, né? Eu acredito que a gente está aqui em missão, que a vida não termina com a morte. Eu acredito que a gente tem muitas outras oportunidades de dar continuidade à missão inicial da nossa vida, que é a evolução do nosso espírito. Eu acredito que nós somos uma casa, esse corpo é uma casa, e dentro dessa casa mora um espírito eterno, livre e maravilhoso. E que nesse instante, enquanto ele está dentro de nós,
essa liberdade dele é limitada. É nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente está aqui para pegar na mão um dos outros, porque a gente tem vários estágios de evolução. Tem gente que está mais evoluído que outros. Esses que conseguiram já evoluir mais que outros, precisam estar sempre amparando essas outras pessoas, dando ali o seu apoio e, através do seu testemunho desse amor ao próximo, fazer com que as outras pessoas também possam evoluir, né? Então, eu acredito em tudo isso e não acredito em coincidência, viu, Paty? Eu não acredito em coincidência. Quando meu coração disse, coloca lá, você vai entrar numa live hoje, coisa que é uma raridade. Você vai entrar numa live hoje e vai conversar sobre oração. Eu sabia que alguém estava precisando ouvir, nem que fosse uma única pessoa. Nem que fosse uma única pessoa. Mas eu estava ali disposta a conversar com uma única pessoa para falar sobre oração e para dizer que é essa oração que vai te colocar de pé, viu, bichinha? Você vai ficar de pé, linda, maravilhosa, saudável, pronta para trabalhar, para viver em família, para namorar, para ser feliz, né? Você vai ver, você vai estar em pé e não vai demorar. E quando eu pedi também para as pessoas dizerem pelo que você oraria hoje, outras pessoas trouxeram outros assuntos também. E isso, algumas pessoas no direct. E eu atendo todo mundo no direct, eu falo com todo mundo, né? Não é toda hora, mas a hora que eu pego, eu vou lá e respondo todo mundo. Eu gosto muito de conversar com todo mundo mesmo. Até porque eu aprendo demais com todos, né? A gente aprende sempre. Quando a gente está disposto a aprender e tem a humildade de aprender, a gente aprende com todo mundo. Isso é muito importante. Então eu aprendo muito com vocês. E aí teve alguém que falou assim, eu quero orar pelo trabalho que eu preciso conquistar, porque assim eu vou poder sustentar a minha família. Era um rapaz. E eu fiquei pensando, como é digno você ter como sustentar você mesmo e a sua família. Como é digno, como amadurece a gente, como deixa a gente feliz. E como é triste você não conseguir poder sustentar aquelas pessoas que você ama. Então eu fiquei pensando, a oração pode ajudar? Pode. Sabe por que a oração ajuda? A oração ela não vai materializar um milagre, não. A oração, Paty, ela não vai curar automaticamente a tua perna. Não. Ela vai fortalecer quem você é. Ela vai te encher de uma energia vital, maravilhosa, poderosa. E aí você vai estar radiante. E nessa luz que você vai emitir, você vai atrair tudo que é de bom para cima de você. Aí sim vem a cura, vem o trabalho, vem a amizade. Teve uma pessoa que mandou para mim dizendo que queria orar porque queria arranjar um marido. Eu falei assim, eu acho que como é que tá a vida, né? Como é que tá a tua vida hoje? Aí conversei lá com ela, ela disse assim que ela disse que é uma pessoa que não gosta dela mesma, que ela acha que ela é feia, que ela é uma pessoa amarga, que ninguém quer um relacionamento com ela. Como é que a gente vai querer que alguém se relacione com a gente se a gente não consegue se relacionar bem com quem nós somos? Entendeu? Então é assim, oração não é a oração que gera, que faz o milagre acontecer. É a fé que se canaliza nessa oração, que chega até Deus e que com certeza retorna para a gente em energia. Essa energia transforma a nossa vida. Essa energia é restauradora. Essa energia que emana da fé, que leva a nossa mensagem a Deus e que traz essa resposta que muitas vezes a gente espera, ela já veio de alguma forma e a gente quer que aquilo salte aos nossos olhos, que a gente escute alguma coisa. Não é assim. Essa resposta, ela vem em coisas até pequenas dentro da vida da gente, porque nem tudo que a gente pede, a gente precisa ou é bom pra gente. Então, às vezes a gente ora assim, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aquilo vai fazer bem pra você? Será que vai?
né? Então a gente precisa orar sempre. Eu pelo menos faço assim: Deus, vocês veem lá no Quintal de Estrelas, né? Eu gosto muito de oração. Deus, eu preciso de tal coisa, eu preciso que aconteça tal coisa, mas eu não me escute, Deus. Eu converso muito com ele assim: não me escute se não for o melhor para mim, entendeu? Que faça-se a sua vontade na minha vida. Isso eu acho que é uma oração poderosa, porque é sincera, e a gente se coloca ali nas mãos de Deus. Tem lugar melhor para a gente estar? Eu não acredito que tenha, porque quando a gente está entregue nas mãos de Deus, a gente sabe que a gente está protegido, amado e está assim acolhido por tudo que é de bom, né? Então eu queria saber, alguém quer falar aí alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu falo muito, minha gente, não deixem eu falar isso tudo não, sozinha não. É porque quando uma pergunta direta aqui. Certo. Eita, povo que pergunta cada coisa. Eu não queria responder pergunta sobre mim não, né? Lá vem a pergunta de novo: qual é a minha religião? Será que se eu perguntar para vocês aí a religião de cada um de vocês, vai ter muita budismo, protestantismo, deixa eu ver o que mais, tantas, né? Tantas, espírita, o que mais? Católico. Gente, são denominações. O que é que todas as religiões, pelo menos as que eu já ouvi, pregam? Creia em Deus acima de tudo, faça o bem, não queira em troca nada pelo bem que você fez, ou seja, um bem desinteressado, e pronto. Eu acho que isso é a base de uma vida maravilhosamente evoluída espiritualmente, e assim, isso só pode trazer mudanças positivas para a gente, né? Para quem está insistindo na pergunta, eu sou espírita. Eu acredito. Por que eu sou espírita? Porque eu acredito na reencarnação. Então, muita gente não acredita na reencarnação, e eu acredito que pela justiça de Deus, Ele nos concede muitas e muitas oportunidades de evolução, né? Então eu acredito que somente através da caridade, que eu falei lá no comecinho, caridade moral, caridade material, é que a gente realmente possa dizer que nós somos cristãos. Porque Jesus veio na terra e disse o quê? Faça o bem, ame a pessoa que você nem conhece, né? Seja manso, pacífico, seja da paz. Então ele disse isso, ele não disse assim: você vai ser de religião tal, você de religião tal. Ele não disse isso. Então, inclusive, quem não tem fé nenhuma e que é uma boa pessoa, porque tem muita gente que diz que não acredita em nada, não ora, né? Não reza, não ora, e ela é uma pessoa do bem, ela só faz o bem. Qual é o problema? Eu acho que não tem problema nenhum. Então, é assim, já está bem claro. Eu sou espírita, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, na mensagem incrível de amor que Ele trouxe. Acredito que nós passamos aqui essa temporada, nessa encarnação, com uma missão. A gente tem missão que a gente planeja na erraticidade, que a gente chama, no mundo espiritual, para que a gente consiga materializar aqui. E eu acredito que a gente tem sempre contato com pessoas que precisam tanto da nossa ajuda como nos ajudam. Então eu acredito no bem, eu acredito no amor e acredito no poder da oração. E eu não sei porque que os corações estão todos branquinhos, mas eu tô achando tão bonito nas lives agora, coraçãozinho subindo tudo branquinho. Tá lindo esse coraçãozinho. A paz, né? Ele lembra a paz. Pati, minha querida, Marise, outra querida, minhas estrelinhas, vocês que estão, em especial, vivendo tempos mais difíceis do que nós, são exemplos para a gente
de que a gente precisa olhar para o próximo, olhar com amor, com solidariedade. Às vezes a gente vai para um lugar, vai ser atendida por alguém e aquela pessoa está lá zangada, ou ela tá de mau humor, e às vezes ela diz uma palavra mais dura, e aí você já fica com raiva. A gente nunca para pensar, será que aconteceu alguma coisa no dia dessa pessoa e na vida dessa pessoa, e ela realmente está precisando de alguém que olhe por ela, entendeu? E isso aconteceu uma vez comigo, uma pessoa que realmente, ela foi numa loja e ela veio assim, mas ela estava tão mal-humorada que eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não fiz nada para ela, por que ela tá assim? E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com ela, enquanto ela estava me atendendo eu comecei a conversar com ela com essa cara aqui lavada que vocês estão vendo, né? Que eu não tenho mesmo, acho que a idade traz isso, a gente tem essa facilidade de conversar sobre tudo. E eu fui conversando com ela, no final das contas ela foi me contar, a filha dela estava passando por muitos problemas, filha de 9 anos de idade. Naquele dia, a diretora do colégio tinha chamado para conversar sobre a possibilidade de a menina ser expulsa do colégio. E aí eu fui conversar com ela, eu falei que eu era mãe também, que eu entendia. E no final das contas, aquilo que eu tinha sentido, que eu imaginava que era raiva que vinha dela para mim, não era raiva, era desespero. E naquele momento ela precisava de alguém que conversasse com ela, que aliviasse o coração dela. E se fosse outra pessoa, ia fazer o quê? Ia xingar, brigar e dizer que ela estava ali era sendo paga, ela não podia tratar as pessoas daquela forma, entendeu? Então, vamos prestar bastante atenção no outro, vamos sorrir mais, vamos amar mais e vamos orar mais também. Pati, Marise, eu tenho certeza que hoje e outros dias mais à frente eu vou ficar orando por vocês. Porque eu acredito também muito naquela oração que a gente faz pelo outro. Muito mais do que a gente pede pra gente, aquilo que a gente pede pelo outro é justo. E Deus gosta do que é justo. Ele é justo, Ele é perfeito, né? Então a gente espera que... Não sei nem quanto tempo tá que eu tô falando, eu não tô vendo o relógio, eu não tô vendo nada. 40 minutos? Pois é, eu disse que quando eu começo eu não paro mais, mas é porque eu gosto muito de estar com vocês, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar, e às vezes a gente se sente até sozinho, né? E nessa pandemia, e por conta desses contatos que eu tenho recebido no direct lá, através do Quintal de Estrelas, que é um Instagram voltado exatamente para essas coisas, para solidariedade, para amor ao próximo, para oração. E eu até acho estranho, às vezes eu quero escrever alguma coisa no Quintal de Estrelas que não é específico de oração, não é uma oração. Às vezes eu vou falar de relacionamento, eu vou falar de outra coisa. E eu percebo que existe uma reação contrária. Não, as pessoas querem que eu vá por aquele caminho, pois agora eu vou pelo caminho que vocês estão aí me determinando, né? Me designando. Quem sabe não é missão? Quem sabe não é missão minha também? Estar ali no Quintal de Estrela falando a vocês sobre Deus, sobre fé, sobre amor, sobre caridade, sobre solidariedade, sobre enfrentar a vida da gente que não é fácil para ninguém, com resiliência, com paciência, com certeza de que a gente vai superar tudo isso, né? Então, quem sabe não é minha missão. E eu vou deixar um pedido aqui para vocês. Lá no Instagram a gente tem quase 5.000 posts já. A maioria são orações nesse sentido. E eu vou agora reunir aquelas orações num livrinho que vai ter um objetivo, que não é o objetivo de ganhar dinheiro, garanto para vocês, porque isso aí fica para quem escreve Harry Potter, aquelas obras assim super consagradas, né? De jeito nenhum, vai ter um objetivo muito mais solidário. E aí eu vou pedir para vocês que estão na live, vocês que vão assistir depois, se vocês puderem ir catando dentro do Quintal de Estrelas, tiverem essa paciência. Pati, que deve estar paradinha, né, se cuidando, vai ter muito tempo, eu espero que você participe disso. Escolham as orações que tocam mais o coração de vocês, para que eu possa reunir nesse livro, tá? Escolham, manda para mim por direct, ou manda só uma mensagem, eu tiro o print, manda para mim o print, é mais fácil de identificar. Então,
É um sonho que eu tenho, escrever um livro de orações, as orações do Quintal de Estrelas. E por que Quintal de Estrelas? Que eu nunca falei. Porque quintal para mim, que cresci no interior, né? Eu moro no estado do Piauí. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas eu vim pequena, com 8 anos de idade, para o Piauí, então sou piauiense mesmo, da gema, de coração. E eu cresci numa liberdade tão maravilhosa de correr no quintal, no meio da rua, de brincar, da mesma forma eu fiz com meus filhos. E quintal para mim tem uma conotação muito familiar, uma conotação muito de me sentir bem, de estar bem com pessoas que a gente gosta. Então todas aquelas mais de 180 e tantos mil pessoas no Quintal de Estrelas são pessoas que eu considero como se fosse família dentro do meu quintal, bem perto de mim. E por que de estrelas? Porque eu sou sonhadora, eu sou pisciana, né? Eu sou sonhadora, eu sou muito, assim, crente que existe essa espiritualidade, que existe Deus, que existe essa evolução linda e maravilhosa, os desafios que estão sempre nos levando aonde? Para as estrelas, tá bom? Então eu queria agora agradecer a participação de vocês. Vocês estão tão caladinhos aí que eu tô pensando assim, meu Deus do céu, eu falo tanto que o pessoal fica, como é que essa mulher consegue falar tanto, tão rápido, né? Eu fui professora 9 anos de faculdade, então a gente aprende a falar muito rápido. Eu queria agradecer, tá bom? Mais uma vez um beijo no coração, Marise. Mais uma vez um beijo no coração, Pati Pinks. Escrevam bastante, olha, uma sugestão nesses momentos mais difíceis. Escrevam nos Instagrams de vocês o que vocês estão passando. Escrevam e serve isso de exemplo para outras pessoas, para que elas também superem o que vocês... Escutem, o que vocês irão superar. Não tenham dúvida, viu, meninas? Vocês irão superar. E eu rezo e peço a Deus que a gente tenha essa força, que a gente tenha essa irmandade, que a gente seja realmente irmão, para que a gente, sendo irmão, a gente sendo idêntico, igual, sem diferença nenhuma, um para com o outro, a gente também possa se dar essa força, tá? Para um puxando a mãozinha do outro, levando para cima. Tem gente que quer puxar para baixo, longe dessas pessoas. Fiquem perto de pessoas que te levem para cima. Quem é o ser que pode mais nos levar para cima? Deus. Como é que a gente chega até Ele? Através da oração. Por isso que eu resolvi falar sobre o poder da oração, tá? Esse poder da oração que transforma e que eu espero que transforme a vida de vocês também, tá bom? Então eu queria agradecer a participação de vocês. Vamos aí todo mundo agora. Se vocês quiserem, vocês fiquem em silêncio, lógico, mas eu queria encerrar fazendo uma oração, mas uma oração não daquelas que a gente aprendeu decoradinha, porque não tem problema, já disse. O que vale é a intenção do teu coração naquele momento que você está orando. Mas eu vou fazer uma oração aqui do fundo do meu coração. Eu queria agora pedir a Deus por todos os que estão agora, nesse momento, passando por um momento difícil, precisando de consolo, precisando de abraço, precisando de cura, que eles sejam tocados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, e que eles realmente recebam aquilo que é justo, aquilo que é necessário, aquilo que eles estão precisando, para que eles possam voltar a sorrir, para que possam voltar a ter o seu espírito leve e sempre aprendendo no caminho da evolução. Então, em especial hoje eu queria pedir, Deus maravilhoso, Pai amado, carinhoso, misericordioso, eu queria pedir pelo esposo da Marise, queria pedir pelo esposo pela Pati, porque elas estão precisando muito do teu abraço de pai. Em nome de Jesus, teu filho que veio à terra iluminar os nossos corações com mensagens de sabedoria, de união, de caridade e de pacificação entre os homens e mulheres, a gente pede que elas consigam superar e que elas possam estar curadas. O marido da Marise e a Pati também, tá bom? E todos vocês que estão conosco. Eu tô pensando em fazer amém, meu Deus. Olha como eu falo muito. Amém. E vai dar certo, viu, meninas? Vai dar tudo certo.
E eu queria só deixar aqui para vocês assim uma ideia, depois eu vou ver, mas eu tô querendo fazer um grupo de oração. Um grupo de oração todo sábado, né, ou outro dia da semana, mas eu quero fazer um grupo de oração aqui na nossa live, que vai se chamar Grupo de Oração do Quintal de Estrelas. E eu acho que vai assim, vai envolver a gente nesse momento que a gente precisa realmente estar orando junto. Se você orando sozinho tem força, minha filha e meu filho orando junto, olha, não tem limite não, viu? Tá bom? Então eu queria agradecer, um beijo no coração de vocês todos. Muito obrigada por estarem comigo tanto tempo, ouvindo tanta coisa. Eu me emociono mesmo. E assim, Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que a gente continue na luta, firme, fortalecido na fé e abençoado pela oração que leva essa mensagem, que traz resposta, não tenho dúvida, ela traz resposta de Deus, tá bom? Pois Deus esteja com vocês, com todos nós. Amém. Eu vou encerrar por aqui, tá? Beijos.